enfrentando bem as mazelas interiores. Tiago 4, de 1 a 12. Na semana passada nós falamos sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E nós vimos que a sabedoria do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, misericordiosa, imparcial e sincera. Tiago nos ensinou a vivermos com a sabedoria que vem do alto. Nesse momento nós vamos ler tão somente os 6 primeiros versos. Depois, ao longo da mensagem, vamos seguir até o 12. Será projetado o texto, você mantém a sua Bíblia aberta e confira aí. Diz assim a palavra de Deus, de 1 a 6. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago lança essa pergunta. E ele responde: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós temos visto nessa carta de Tiago, irmão de Jesus, escreve a cristãos que saíram do judaísmo, os primeiros cristãos, que estão vivendo lutas, estão afastados de Jerusalém, estão dispersos, como o texto diz no capítulo 1. Nós vimos que no capítulo 1, Tiago levanta alguns assuntos, e que posteriormente, como estamos vendo, no capítulo 2, 3 e 4 agora, ele está retomando esses assuntos. A carta de Tiago tem essa característica. Portanto, quando nós queremos falar sobre situações interiores, que podem se manifestar em nosso coração, nós precisamos, para tratar dessas mazelas, que eu chamei de mazelas interiores, nós precisamos identificá-las. E o texto vai apontar para cada uma delas aqui. Tiago vai colocar, ele vai informar quais são as mazelas. E na vida é assim, se a gente quer tratar, a gente tem que identificar. Primeira coisa que a gente vê aqui como mazela no texto bíblico, no versículo 1, que é o que ele chama de paixões. Eu chamei de paixões destruidoras. O verso 1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele faz a pergunta, e ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quer dizer, a fonte das guerras e contendas. Ele está usando essas expressões, as expressões que ele usa, ele está dizendo como que está o relacionamento, guerras e contendas entre vocês. De onde vem, ele diz? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então ele está dizendo a fonte. De onde está vindo essas guerras e contendas? A NVT diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então, aqui nós temos contendas e brigas. Os termos estão no plural, que está indicando para a gente que essas situações não se limitavam a um desentendimento ocasional. Eram coisas que estavam se manifestando em vários momentos. Ele diz contendas e brigas. Então o texto aponta para o fato de que aquelas discussões e brigas estavam se manifestando na vida daqueles irmãos, naquelas pessoas que professavam Jesus como Senhor. E o texto é tão forte, quando ele levanta a pergunta de onde vem, ele fala que vem das paixões.
E esse termo aqui é o termo que dá origem ao termo que nós conhecemos hoje como hedonismo, ligado ao prazer. O termo aqui é hedonê, de onde vem esse termo que nós conhecemos como hedonismo, um termo ligado às paixões da vida, os prazeres da vida. Nesse caso aqui, não é um prazer adequado, existem prazeres interessantes, louváveis. Aqui são prazeres que guerreiam dentro de vocês, que ele diz que daqui vem essas guerras e contendas. Então é uma mazela que pode se manifestar na vida de qualquer pessoa. O texto avança e a gente vê também uma outra situação que precisava ser identificada, eu chamei de ambições estranhas, quer dizer, uma pretensão que não está afinada com Deus. Nós podemos ter pretensões, ambições louváveis, mas o texto diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam. O termo matar aqui não significa que estavam sendo assassinos, não é? Mas está se referindo a uma disposição do coração, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, olha só, não têm porque não pedem. Então é um quadro que não é aquilo que deveria ser no coração de servos de Deus, ambições estranhas, cobiçam, mas não têm. Então é uma denúncia que há cobiça, mas eles não recebem, não conseguem obter o que desejam, porque é uma ambição que não está afinada com aquilo que Deus aprova. Terceiro, há também aqui egoísmo, e eu chamei o egoísmo é sempre inadmissível. O verso 3 diz: quando pedir as coisas a Deus, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A NVT, a nova versão transformadora, diz: e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Então nem tudo que a gente ora a Deus nós vamos receber. Deus não nos dá tudo que nós pedimos, porque às vezes pedimos errado. A nossa oração está muito envolvida com egoísmo, uma coisa que é só para nós e de repente não vai glorificar a Deus. Os motivos são errados. Então orações que não são respondidas por Deus é porque a motivação está errada, está equivocada e está fundamentada no egoísmo. Por isso que a gente vê muita gente pedindo e às vezes não recebendo. A oração aqui era para gastar em seus próprios prazeres, que era uma coisa envolvida com a própria pessoa. Por isso um egoísmo que não pode ser aceitável. E por último, uma outra mazela aqui que o texto identifica é infidelidade espiritual, que é uma espécie no texto de adultério espiritual. Verso 4:4 diz, e é muito forte essa expressão, a NVI diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Jesus, no seu ministério, ele disse certa vez em Mateus 6, que ninguém pode servir a dois senhores. Paulo diz aos romanos para que a igreja naquele momento não tomasse a forma do mundo. João escreve assim: não ameis o mundo nem no que há no mundo. Então nós vemos esse ensino aqui no Novo Testamento. Muitas vezes a gente não entende o que é o mundo, e às vezes a gente pensa que o mundo está lá fora, quando o mundo pode estar aqui dentro. Um sentimento inadequado, um pensamento inadequado, uma postura inadequada, é o que nós estamos vendo aqui, uma espécie de mundanismo que está se manifestando no interior. E ele está usando o termo aqui, que no original é adúltera. Claro que não faria sentido traduzir por adúltera aqui, ele traduz por adúlteros, mas o termo aqui seria adúltera. Essa é a denúncia aqui. Então o uso que Tiago faz do termo adúlterais, no plural, serve para caracterizar os leitores como povo infiel a Deus. Um povo que deixa Deus e está se contaminando com outras coisas. É um povo desleal para com Deus.
desleal para com Deus. Por isso, em Mateus 12, Jesus disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, quando os fariseus e mestres da lei estão pedindo que Jesus fizesse um sinal milagroso para testá-lo. E ele diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Então, essa foi a classificação que Jesus fez do povo judeu na sua época. Mas o texto aqui diz: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então nós devemos atentar para o fato de que o mundo é tudo aquilo que Tiago diz nesses versos: sentimentos, posturas. A gente pensa que o mundo está lá fora, e o mundo pode estar dentro do coração. Então as mazelas interiores são identificadas aqui, que precisam ser tratadas. Nós vimos 4 expressões que sintetizam isso: paixões destruidoras, ambições estranhas, egoísmo inaceitável, inadmissível, infidelidade espiritual. E depois de identificar essa espécie de mundanismo, que ele classifica, que está dentro do coração, ele fala algo interessante no verso 5. Depois de tudo ele disse: vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, que é uma possibilidade de tradução, se eu considerar que esse Espírito é o Espírito Santo. Então Deus, Ele estranha esse comportamento, seria essa possibilidade. Mas há uma outra possibilidade que é mostrada nessa tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Não pense que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Aí não seria o Espírito Santo, o Espírito no homem, não é? Que reflete a posição interessante de alguns estudiosos, porque se encaixa no verso 6. Porque há uma debilidade, há uma inclinação para o pecado, mas o verso 6 diz: mas Ele concede graça maior. Por isso se encaixa melhor o segundo texto nesse contexto, e também porque o texto termina dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Dentro de nós há uma tendência para o mal, há um mundanismo que quer se manifestar dentro do nosso coração, do nosso ser. Mas Ele concede graça maior, e Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então nós temos aqui uma exposição de Tiago das situações ligadas ao mundanismo em termos bíblicos. Aí ele fala de paixões, de ambições, de egoísmo e de infidelidade. E ele fala que é um caminho de graça, como fosse um intervalo para ele colocar o que pode ser feito. Há um caminho. O caminho é pela graça de Deus, e o caminho é para os humildes. Esses vão vencer essas situações. E aí ele vai mostrar para os seus ouvintes, que serve para nós hoje, como que a gente pode enfrentar as mazelas que podem se manifestar ou estão se manifestando em nosso coração. Primeiro, ele nos ensina que é preciso submeter a vida a Deus. Então você pode enfrentar as mazelas interiores submetendo sua vida a Deus. É uma primeira resposta. O texto diz, na parte A do verso 7, portanto, o que diz? Submetam-se a Deus. Então o texto está no presente aqui, indicando que algo que é sempre, precisa ser feito sempre. Submetam-se a Deus. Não é submeter-se a Deus hoje e depois de um mês parar de submeter. Não é submeter a Deus agora e depois esquecer de Deus. Ele diz: submetam-se a Deus. Então eu vou reagir a tudo isso, eu vou enfrentar as minhas mazelas me submetendo a Deus. É o caminho da submissão. A ideia aqui, meus irmãos, é alinhar-se sobre a autoridade de alguém, sob a autoridade de alguém, a gente submeter a vida a Deus, viver alinhado com Ele, submeter a Ele, submissão. Esse é o caminho para a gente tratar, porque essas coisas que se manifestam e podem se manifestar em nosso coração, que Tiago lista, nós não podemos tratar sem a intervenção divina. Sem a intervenção divina. Então, para enfrentar as mazelas,
submissão a Deus, vida submissa a Deus. Manter o coração aberto para Ele fazer as correções. Primeiro passo é submissão. Sem submissão a Deus não dá. Significa que eu não posso viver uma vida independente. Dar o meu próprio tom, eu me submeto a Deus para início de conversa, para o início do tratamento divino. Sem submissão não dá. Amém? Segundo, você pode enfrentar suas mazelas interiores resistindo com firmeza ao inimigo, resistindo ao diabo. 7b diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo, está indicando que ao resistir o diabo foge, é uma ação que tem uma reação. Isso é importante, resistir ao diabo, me submeto a Deus e resisto ao diabo. Então Tiago está orientando seus ouvintes aqui a ter uma resistência. A ideia é você resistir a tudo aquilo que é enviado pelo inimigo, porque o inimigo promove muitas coisas. Então você resiste a ele, as coisas que ele está promovendo, as coisas que ele está tentando fazer. Por isso, o discípulo de Jesus, é o que Tiago nos mostra, não pode ceder ao adversário, aos planos do inimigo, às intenções. Ele tem que resistir com firmeza, porque aqueles sentimentos que podem brotar, podem ser promovidos por Satanás, em alguma situação. O apóstolo Pedro fala sobre esse assunto em sua primeira carta, 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz, leiam comigo: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Como que eu resisto? Tanto em Tiago como Pedro, permanecendo firme na fé, resistindo-lhe, permanecendo firme na fé. Assim a gente pode vencer as setas do diabo na linguagem de Paulo aos Efésios, e eu me fortaleço no Senhor, Efésios 6, 10 e 11, olha o que vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A base é Deus, eu me submeto a Deus, me fortaleço em Deus. Assim eu posso resistir ao inimigo. Eu não resisto ao inimigo na minha própria força, em minha própria força. Significa que uma pessoa não pode fortalecer a si mesma. É necessário que ele busque e dependa do poder de Deus constantemente. E nesse caminho eu tenho uma armadura para resistir ao inimigo. O verso 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que tanto Tiago como Pedro estão nos ensinando, meus irmãos, é que eu não posso brincar com a minha vida espiritual, eu não posso brincar com o meu principal inimigo, que é o diabo. Como é que você está? Você está cuidando da sua vida? Você está atento? Jesus disse que o discípulo tem autoridade dada por ele. Em Lucas 10, não está aí, 19, ele disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então o discípulo tem autoridade, pode resistir no nome do Senhor. O pastor Martin Lloyd-Jones, o pastor inglês, ele diz algo interessante. Ele diz que não há feriado no reino espiritual. Não há feriado no reino espiritual. Ele então diz: mantenham-se de pé, orem, fiquem firmes, perseverem. Amém, meus irmãos? Não há feriado. No reino espiritual não há feriado. Então eu tenho que estar atento, resistir ao inimigo, me fortalecendo no Senhor, usando a armadura de Deus, que Paulo diz aos Efésios. Eu resisto, e o texto tem uma promessa: ele foge. Note bem, ao resistir o diabo, ele foge. Então um crente, um discípulo pode ter medo do diabo, porque ele resiste, o diabo foge. Amém, irmãos? É o que a palavra de Deus está falando aqui, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ele fugirá, é o efeito da resistência no Senhor, ele fugirá. Terceiro, você pode enfrentar suas mazelas interiores listadas acima, adotando uma atitude de consagração. O fato daquelas mazelas se manifestarem é a prova de que nós estamos
tendo lutas interiores e exteriores. Nós devemos ter olhos espirituais e olhar o que a Bíblia diz para vencermos essas situações que podem se manifestar em nosso coração, em nossa vida. E ele vai dizer, ele vai colocar alguns imperativos aqui de 8 a 10, olha só: aproximem-se de Deus. E nós temos uma outra promessa aqui: e Ele se aproximará de vocês. Porque tem gente que está vendo um Deus distante, um Deus que não está muito atento, ou um Deus desatento. Mas o texto diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha só que coisa bonita. Mas ele diz algo que só tem aqui nesse texto, meus irmãos. Ele chama os seus ouvintes de pecadores. Nós não temos nenhuma declaração no Novo Testamento que se compara a essa, nesse sentido aqui. Chama os irmãos de pecadores. Ele diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor. Outra promessa: e Ele os exaltará. Então há um processo que ele coloca aqui, de consagração. Primeiro, verso 8a: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A promessa de como Deus vai reagir, Ele vai se aproximar, Ele não vai se afastar, Ele vai se aproximar. Porque ninguém pode enfrentar as mazelas interiores sem buscar a Deus, sem se aproximar de Deus. É interessante aqui. Agora, é uma aproximação sincera, por isso que a Bíblia é interessante. Ela identifica comportamentos não adequados. Ele está solicitando, ele está dizendo que tem que ser uma aproximação para valer, de coração. Isaías escrevendo no passado, Isaías 29:11, Deus identifica através de Isaías um comportamento que não era adequado. Ele diz isso: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Está chegando, mas olha só, está se aproximando com a boca e com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, o que o Tiago está dizendo aqui é uma aproximação para valer, de coração. Se aproximar de Deus, buscar a Deus, e Ele vai se chegar, Ele vai se aproximar, Ele vai vir, Ele vai se manifestar. Nós temos uma promessa de Deus aqui, porque longe de Deus, meus irmãos, não existe cura nem restauração. Se nós lutamos com problemas interiores e exteriores também, é com Deus que a gente vence. É com Deus e com a palavra de Deus. Por isso o texto prossegue no verso 8b: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Essa expressão mente dividida já apareceu aqui. Aquela pessoa com duas mentes. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Mas ele diz: pecadores, limpem as mãos e purifiquem o coração. Eles conheciam esse linguajar da pureza sacerdotal do Antigo Testamento. Quando no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus manda Moisés construir um tabernáculo, há uma bacia. E aquelas pessoas, os sacerdotes, os que estavam envolvidos no trabalho do tabernáculo, tinham que se lavar ali antes de começar tudo. Então ele escreve a crentes que saem desse ambiente, que conhece a linguagem. E ele diz: ó, limpem as mãos, mas não só limpem as mãos, limpem o coração. Consagração para valer, limpar o coração. São aplicados a uma pureza. A pureza que ele está querendo que aqueles irmãos vivenciassem. Ele está falando de uma purificação profunda, não algo superficial, mas uma purificação interna. O Salmo 24 é interessante, ele diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele diz, a linguagem própria da antiga aliança: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Olha só, aquele que tem mãos limpas e coração puro. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Nós não podemos ir à presença de Deus
de qualquer maneira. Por isso o verso 9 diz: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Aqui a ideia de ser franco em relação ao seu próprio estado. A ideia é sentir as próprias misérias, as misérias interiores, aquelas coisas que vão se manifestando, que Deus não aprova. Eu tenho que olhar para isso, reconhecer e me quebrantar, reconhecer as misérias e chorar. O texto diz: troque o riso por lamento e alegria por tristeza. É aquela tristeza de quem vê e se incomoda quando observa o próprio mal dentro de si, as próprias mazelas, chora. Troca o riso fantasioso pela tristeza diante do pecado. É isso que o texto está dizendo aqui: trocar o riso por lamento diante de Deus em consagração. O profeta Joel vai nessa direção. Joel 2, num dado momento, ele diz: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus. Rasguem o coração, uma expressão forte, porque rasgar as vestes era algo que era feito nesse contexto. Ele está pedindo algo mais: rasgar o coração. É um chamado ao quebrantamento, a uma vida com Deus séria, porque nós queremos enfrentar as mazelas. Então nós estamos buscando uma vida de consagração. E o verso 10 de Tiago 4 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A Bíblia sempre fala isso. Os humildes são reconhecidos por Deus, não os arrogantes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mais uma promessa: eu posso me colocar dessa maneira diante do Senhor e Ele vai me exaltar. Amém, irmãos? É assim que nós agimos na presença de Deus, e a gente abre um caminho para Ele agir em nossa vida interiormente, falando aqui. Então a promessa é que Ele exaltará aquele que assim se posiciona. Pedro também vai nessa direção. 1 Pedro 5,6, leiam comigo: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo oportuno. Por isso que no 4,6 Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se eu quero enfrentar as mazelas, as minhas mazelas, eu preciso entrar num processo de consagração a Deus, olhar para mim mesmo e às vezes chorar, identificando erros e pecados, e pedir para Deus tratar. Ele vai vir e vai tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, você pode enfrentar suas mazelas interiores também examinando suas atitudes diante dos outros, porque nós vimos que tinha guerra, tinha batalhas no meio dos irmãos, como pode haver hoje. O verso 11 e 12 então diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Olha só, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Olha só que interessante. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago identificou alguns problemas ali. A ideia aqui não falar mal um dos outros, a ideia aqui é difamar, aplicado a palavras ásperas acerca de uma pessoa ausente. Eu falo mal de uma pessoa ausente. O conselho é deixar de ser maledicente, deixar de falar o que não deve. Então, para que isso aconteça, eu tenho que examinar minha fala, as minhas atitudes, as minhas palavras diante dos outros. Eles precisavam, na linguagem de Tiago, reconhecer que há um verdadeiro juiz. Ele é que julga, Ele que julga corretamente. Se a gente vai julgar, a gente vai sempre errar, mas Ele que julga corretamente.
E cabe a cada um de nós agir com amor. Então, Deus que recebe a honra, que estabeleceu a sua palavra, Ele é o Criador dos céus e da terra, revelou a sua palavra a nós, só Ele é o justo juiz divino. Então Deus não pode permitir essa ideia que o homem assuma a posição que pertence somente a Ele. Então, diante das mazelas interiores que podem se manifestar em nosso coração, e elas se manifestam e elas vão na direção de outras pessoas, aquilo que já está em nosso coração transborda e afeta outras pessoas negativamente. O texto está dizendo que isso não pode acontecer, porque nós não somos juízes. Há um juiz, um supremo juiz. Eu não posso agir com legalismo, por isso o conselho é muito oportuno. Eu tenho que avaliar. O texto diz aqui no verso 11: quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Você percebe que o texto de Tiago está muito carregado com aquelas imagens do Antigo Testamento de lei, de escritura, de purificação cerimonial, porque aqueles irmãos estavam saindo desse contexto como cristãos judeus, fora de Jerusalém, e eles precisavam agora ter uma formação. E Tiago quer mostrar para eles o que é a caminhada com Jesus, é diferente. E eles tinham que enfrentar as suas mazelas como nós precisamos enfrentar. E nesse ponto precisamos examinar nossas atitudes, como estamos lidando com os nossos irmãos, o que nós estamos falando dos nossos irmãos, qual é o nosso comportamento diante das outras pessoas. É isso que ele está falando aqui. Então nós não podemos ocupar o lugar de Deus, Ele é o justo juiz. Nós não podemos agir falando mal das pessoas e julgando as pessoas, nós podemos errar. Então, nós podemos enfrentar as mazelas interiores, nos submetendo a Deus, resistindo ao inimigo, o diabo, adotando uma atitude de consagração e examinando as nossas palavras, nossas atitudes diante dos outros, das outras pessoas. Essas mazelas que nós vimos aqui, elas ocorrem com todos nós, sem exceção. De repente você pode falar uma coisa muito distante, não, com todos nós. Todos nós podemos ter uma ambição que não é adequada, um egoísmo, mesmo sendo de Jesus, porque isso estava acontecendo na igreja de Jesus e foi identificada por Tiago. Nós podemos desejar coisas que nós não deveríamos desejar. Nós devemos enfrentar, por isso que a linguagem é essa, cessa a alegria e vamos chorar as nossas mazelas, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos buscar a Deus para Ele tratar de tudo isso. Essa é a linguagem de Tiago. Então, se você é de Jesus, se você não está enfrentando isso, você já enfrentou e você pode enfrentar essas mazelas que tentam se levantar e se manifestar em sua vida. O conselho é sempre esse: eu posso enfrentar, me submetendo a Deus, resistindo ao diabo, o fomentador das mazelas, adotando uma postura de consagração mais perto de Deus. Eu estou mais vivendo com uma saúde espiritual melhor, e eu posso resistir melhor a essas situações que podem brotar, esse mundanismo que pode se manifestar dentro do meu coração. Então eu consagro a minha vida a Deus, e depois de tudo isso eu olho para fora, e eu vejo como eu estou lidando com as pessoas. Eu vou pedir a Deus para que eu manifeste mais amor do que outro sentimento que não seja o correto, mais amor. Eu vou me avaliar como que eu estou lidando com os outros, como eu estou falando dos outros, porque eu quero que Deus trate as minhas mazelas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a palavra dele permaneça em nosso coração e produza frutos. Louvado seja Deus.